Destaque Rural Notícias. Patrocínio: Grupo Floss, Manejo e Fisiologia, caminhos para alta produtividade. E BASF, We Create Chemistry. Olá amigos da Destaque Rural, estamos de volta nesta terça-feira, hoje dia 9 de julho. Viemos aqui para trazer as informações de economia do dia. Hoje a gente não vai trazer informações diretas da B3, da Bolsa Brasileira, porque foi um feriado, né, em São Paulo. Isso fez então com que a Bolsa ficasse fechada nesta terça-feira. Mas temos informações aí que aconteceram durante o dia e principalmente hoje é um dia importantíssimo aí. Inclusive um assunto que impacta muito na Bolsa de Valores é a questão da reforma da Previdência, já os detalhes. Antes quero trazer alguns índices que foram divulgados hoje. A Fundação Getúlio Vargas divulgou hoje 2 indicadores referentes ao mercado de trabalho coletadas em junho, que foi o indicador antecedente de emprego, que subiu 0,8 ponto, registrando agora 86,6 pontos. Índice registrou esse crescimento em junho, depois de 4 meses anteriores recuando. E o indicador coincidente de desemprego, que caiu 1,1 ponto no mesmo período, foi para 94,6 pontos, depois de registrar um crescimento nos 3 meses anteriores. Também hoje foi divulgado o consumo de bens industriais no Brasil, que aumentou 0,1% no mês de maio, em comparação com abril. O dado é do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Esse indicador IPEA de consumo aparente de bens industriais mede essa demanda e leva em conta bens industriais produzidos no Brasil e os importados de outros países. Então, os dados mostram aí que a demanda pelos bens nacionais caiu 0,2%, enquanto o consumo aparente de importados aumentou 2,9%. Vamos então agora nos concentrar nas informações da reforma da Previdência. Olha, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, hoje, antes de ele entrar numa reunião que estava marcada com líderes aí de partidos, de bancadas, enfim, disse que a sua expectativa é aprovar o texto base da reforma da Previdência ainda hoje e, a partir de amanhã, dar início à votação dos destaques ao texto. Só que aí teve algumas questões, né? Depois dessa reunião que aconteceu, a oposição resolveu fazer uma reunião a portas fechadas, né, para decidir qual seria a atitude, né? Se eles iam aceitar alguns passos ali que estavam sendo colocados, né, para que a reforma andasse ou não. Pois bem, a decisão da oposição foi manter a chamada obstrução, ou seja, aqueles recursos, né, que são utilizados então para atrasar os trabalhos. São chamados recursos regimentais em plenário para adiar então a reforma da Previdência. Após a reunião de hoje à tarde, o líder da oposição na Câmara, o Alessandro Molon, ele é do PSB do Rio de Janeiro, disse que os deputados contrários à reforma vão apresentar o chamado kit obstrução com pedidos de adiamento da sessão ou então de retirada da pauta justamente para atrasar o início da votação. E ele disse o seguinte, que a nossa obstrução tem o objetivo de debater o texto e virar votos contra a proposta. Ele avalia também que o governo não tem ainda os votos suficientes para aprovar a reforma. Além disso, também integrantes da bancada feminina na Câmara tentam negociar com a equipe econômica do governo uma mudança no cálculo do benefício para as mulheres. Diferente do texto enviado pelo Executivo, o texto da reforma, o texto atual reduziu de 20 para 15 anos o tempo mínimo de contribuição para as mulheres. O cálculo do benefício, em caso de mais anos de contribuição, no entanto, não foi alterado. Além disso, também tem um placar, né, da reforma, porque, como eu disse, né, o líder da oposição disse que o governo não tem ainda. Quando o governo diz que tem os votos, ele blefa, né? São necessários 308 votos mínimos, né, aprovando a reforma, a favor da reforma para que ela passe. E aí eu tenho aqui o dado que o jornal O Estadão, né, o Agência Estado, eles estão fazendo um chamado placar da reforma, né, que diz que o placar da reforma da Previdência, que faltam 28 votos para o projeto da reforma da Previdência passar pela Câmara. O texto precisa então de 308 em 2 turnos para ser aprovado e deve começar hoje então o debate no plenário. Bom, então esses assuntos da reforma, a expectativa agora é essa, lembrando que ontem a Bolsa fechou em mais um patamar histórico justamente porque os investidores, né, tanto nacionais quanto internacionais, têm aí sido otimistas em relação a que o texto passe agora na Câmara dos Deputados,
o texto da reforma da Previdência. E aí, conforme a gente também hoje não teve a Bolsa funcionando, a B3, né? Se concentra em como é que ficam os papéis de companhias brasileiras que são negociadas em Nova York, que são os chamados ADRs, né? E esses ADRs, hoje, eles se comportaram bem, tiveram um bom desempenho. Com o feriado da Revolução Constitucionalista, que deixou a B3 fechada, aí os investidores ficaram de olho nos ADRs. O principal índice de ativos brasileiros registrou alta, inclusive se descolou do dia entre perdas e ganhos nas bolsas americanas. E o EWZ, um ETF que representa os papéis com maior peso no Ibovespa, fechou com ganhos de 0,9%. E o índice Brasil Titans teve alta de 0,44%. Essas as informações então de hoje, de economia, que a gente trouxe para vocês aqui do Destaque Rural Notícias. Um abraço e até amanhã. Destaque Rural Notícias. Patrocínio Grupo Floss, Manejo e Fisiologia, Caminhos para a Alta Produtividade. E BASF, We Create Chemistry.